A paz do Senhor Jesus, estamos entrando na lição 3. O verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. O texto áureo, que em presença da igreja testificam a tua caridade, aos quais se conduzirem como é digno para com Deus, bem te farás. Terceira carta de João 6. Verdade aplicada. Como discípulo de Cristo, busquemos abundar em amor, pois os últimos dias são marcados pelo egoísmo e a diferença. O objetivo da lição: mostrar o poder do amor, ressaltar que o amor é o maior bem, ensinar que sem amor não existe discípulo, e aí alcançaremos o nosso alvo. Motivo da oração: oremos para que o amor de Deus seja manifesto na vida e no ministério dos líderes. Pai, a Ti rendemos graça, glória, honra e louvor. Eu agora, Senhor Deus, em Tua presença, eu venho te pedir por cada líder, Senhor, que o Senhor venha nos encher do Teu amor, Pai querido, para que a gente possa transbordar e levar ao nosso próximo o verdadeiro amor, o verdadeiro significado do amor. Em nome de Jesus. Amém. Ponto de partida. Deus nos chamou para compartilhar o amor. E aí eu deixo uma pergunta para você. O que é o amor? Reflita. Acompanha conosco para que você possa entender o verdadeiro significado do amor. Introdução. O apóstolo João adverte que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, verso 8. Ele não apenas sente o amor, ele é o próprio amor. Esta é a sua natureza. Por isso, seus filhos também devem amar. 1 João, capítulo 4, verso 20. O amor de Deus. João mostra que o amor é mais que um sentimento, é uma pessoa. Deus, nele reside toda a benevolência, misericórdia e perdão. É interessante que Tiago, capítulo 4, verso 17, vai dizer: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Já recebemos uma ordem de Deus quando disse: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, eu vos conceda. Isto vos mando, que vós ameis uns aos outros. João capítulo 15, verso 16 e 17. O verdadeiro discípulo pressupõe disposição para servir e não para ser servido. Tópico 1.1, o fruto do Espírito. Nessa agora eu vou precisar ler o que o autor colocou na revista. Em Gálatas 5:22, o amor ágape aparece como um fruto do Espírito Santo, ou seja, é o amor divino, produzido pela terceira pessoa da Trindade. Sendo assim, podemos adquirir esse amor, manifestá-lo graciosamente quando estamos em Jesus. João 15:5. O termo fruto vem do grego karpos. Alguns significados são aquele que se origina ou vem de algo, ou aquilo que é produzido pela energia inerente de um organismo vivo. Os filhos de Deus só podem produzir o que vem dele. É interessante porque Paulo diz fruto do Espírito e não frutos, no plural, do Espírito. Já que são 9, né? Em Gálatas 5:22 e 23 vai dizer que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O primeiro motivo de usar fruto aponta para a ideia de que todas as qualidades citadas, 9 qualidades para ser específico, devem formar uma unidade na vida do crente. Todas devem estar presentes para que o fruto esteja completo e saudável. A ideia é de completude, unidade. Pensemos, por exemplo, em uma tangerina. Uma tangerina. Imagine uma tangerina com 9 gomos. Cada um desses gomos foi o que Paulo disse em Gálatas. Ela completa é uma tangerina, é o fruto. Ela, sem um dos gomos, ela não é um fruto completo. E para nós cristãos, temos que ser completo. Temos que ter o amor, que é qual a lição que nós estamos falando? A alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você já parou para pensar que se faltar um deles, nós não somos completos? Então, o cristão, ele precisa ter esses frutos.
Muitas das vezes a gente passa por adversidades, problemas e vamos entender que falta sim um fruto desse em nossa vida. E hoje nós estamos estudando sobre o amor. Então, curta, compartilha para que as outras pessoas possam entender o que é o verdadeiro amor. Tópico 1.2. Jamais acaba. Oh, glória! Deus é eterno. E isso é maravilhoso. Se ele é eterno, o amor dele também é eterno. Em Romanos capítulo 8, verso 35, vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte nos separou do amor dele. Aleluia! Nem a morte. Então, nada nesse mundo vai separar o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tópico 1.2. Jamais acaba. Deus é eterno e seu amor nunca perece, sendo destacado na Bíblia por Paulo em 1 Coríntios 13:8. Quando Paulo fala sobre o amor, ele diz que os dons cessarão e o conhecimento desaparecerá, mas o amor permanecerá, jamais acabará. O verbo acabar, 1 Coríntios 13:8, é ekpito, que significa desmoronar, perecer, cair sem força, estar sem vigor. Então o amor de Deus que ele entregou a nós e pede que nós entregamos aos nossos irmãos, aos próximos, que está próximo, deverá ter essa qualidade. Não ser temporário, não ser condicional, não ser débil. 1.3 é destinado a todos. É interessante que Gaio amava os irmãos e aos estranhos, não fazia distinção. Devemos amar a todos. O bom discípulo, para alcançar o êxito ministerial, precisa ser exemplo dos fiéis. 1 Timóteo 4:12. O exemplo é o mais valioso tesouro de um discipulador de vital importância. Que todos os discípulos de Cristo viva o que valoriza, pois ações falam mais que palavra. Pastor Gerson Elias Torreza. Sem o amor, a soberba torna-se inevitável e o poder uma força monstruosa e destruidora. As duas únicas condições em que o homem não se rende a fascinações do poder são quando ele se mantém crucificado com Cristo, morrendo para si mesmo, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Como nós falamos na lição anterior, se esvaziar e ter o alvo Cristo Jesus, que morrendo para si, a pessoa tem que morrer para si. E cada dia, ou quando se encontra no caixão. Eu tenho uma frase de um amigo que ele fala a seguinte coisa, que eu tenho que lembrar todo dia em matar o velho homem lá onde eu fui batizado, porque ele não morreu, ele está aqui. E se eu não matar o velho homem todos os dias, eu corro o risco de ele ressuscitar. E essa ressuscitação não é boa. Eu ensinei que aquele que ama a todos como Deus ensina. Aquele que ama deve amar a todos como Deus ensina. Manda e faz. O amor é mais do que um sentimento, é uma ação e deve nascer do Espírito Santo. Quem ama nessa medida obedece à fonte do amor, que é Deus. E aí eu coloquei a quem nós devemos amar. Ao morador de rua, ao pastor, alguém que não tem coragem de mostrar o rosto, ou aos cantores, né, famosos, ou aquele que pede ajuda. Reflita, traga o seu conhecimento. A quem nós devemos amar? A resposta é simples: todos. Seja ele quem nós gostamos, seja ele quem nós não gostamos. E aí sim, nós vamos entender que é verdadeiramente o amor de Deus. Tópico 2, o dom do amor. O termo dom em grego é dória, que significa dádiva, presente. O maior presente que um homem recebeu foi Jesus. João diz que o Filho de Deus foi dado de presente ao mundo por um amor divino, cuja dimensão é indefinida, sendo descrita como de tal maneira. Eu fico imaginando João tentando descrever esse amor de Deus por nós. Assim, desse tamanho? Não. Do tamanho do universo? Não. Do tamanho desse mundo? Não. Que amor é esse? É um amor de tal maneira. Uma coisa grandiosa, é algo que nós não podemos mensurar, é algo que João não conseguiu mensurar, esse grande amor. Tópico 2.1. Liberta o homem
do pecado. O amor de Deus foi a razão para que o pecador recebesse um presente diretamente do céu. Jesus, ele foi prometido tão logo houve a queda no Éden. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, ou seja, cegos para a santidade. Não há pecado insignificante. Todo deslize moral afeta a relação entre o homem e Deus e deixa uma névoa no caráter. Por isso, todo pecador, sem exceção, precisa desesperadamente de Jesus, o presente de Deus, para ser liberto. A separação que tinha entre Deus e o homem, ela foi rompida através do sacrifício de Jesus, aonde nos trouxe uma ligação de volta ao Pai. O erro que foi cometido no jardim agora foi reconciliado na cruz do Calvário. Tem uma frase muito famosa que fala: Adão pecou no jardim, Cristo obedeceu na cruz. Não é o lugar que define você, são as suas atitudes. Tópico 2.2. Constrange um homem à santidade. Paulo diz que o amor de Deus constrange um homem, 2 Coríntios 5,14. Receber o presente, o perdão de Deus, deve mudar a perspectiva que temos da nossa própria vida. Mas isso não ocorreu com Diótrefes, pois era insensível. O dom de Deus nos faz santos e irrepreensíveis, e precisamos permanecer assim. Só existe mudança verdadeira mediante o arrependimento genuíno. A gente não pode confundir arrependimento com remorso. Remorso, você comete o erro, fica como essa mulher, desesperado, mas logo em seguida comete de novo. O arrependimento, ele traz para dentro de nós a seguinte reflexão: o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário não foi em vão, não cometerei de novo. E a gente vai correr atrás para que não venhamos a cometer aquele pecado. Existe aquele pecado de estimação, e esse precisa ser extirpado de nós, precisa ser retirado de nós, e somente com um arrependimento genuíno. Ah, mas pastor, eu não consigo me arrepender. Aí eu tenho um segredo para você. A Bíblia vai nos dizer que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então ore a Deus pedindo que ele venha interceder e venha te mostrar o que isso está fazendo com você. Somente ele vai te convencer desse pecado. Amém? Tópico 2.3. A ordem ordena-nos amar, e por causa do amor que devemos amar, porque o amor procede de Deus. 1 João 4,7. Paulo termina 1 Coríntios 13 dizendo que apenas a fé, a esperança e o amor permanecerão, mas o maior destes é o amor. Jesus diz que depois de amar a Deus sobre todas as coisas, devemos amar ao próximo. João, capítulo 15, verso 17. Eu escutei uma vez o pastor Giovanni, nosso líder geral dos adolescentes, dizendo numa pregação: no mundo é eu, tu, ele, mas no reino dos céus é ele, tu e eu. Reflita nisso. Eu ensinei que o amor de Deus é um presente que nos liberta do pecado, nos protege e nos estimula a compartilhar o mesmo sentimento. Tópico 3, manifestação de amor. João exalta a atitude de amor manifestada por Gaio, que serviu como testemunho perante aquela igreja local. É uma coisa que nós precisamos refletir, como é que é o nosso testemunho na igreja local. Eu tenho dito muitas vezes no púlpito que as congregações, do Ministério de Madureira, na realidade, são pontos de missões. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar. Nós somos pertencente ao Ministério de Madureira da Assembleia de Deus, que fica na Carolina Machado 174. Só que eu congrego em Piedade. Então, o meu ponto de missões é em Piedade. O meu testemunho em Piedade tem que ser um testemunho igual de Gaio, que amava a todos, os que serviam na igreja e os que não serviam, os estranhos, os que chegam, amar a todos. Isso nós precisamos colocar em prática. Vamos lá para o próximo tópico, tópico 3.1. Discipulando em amor. O discipulador precisa amar seus discípulos, ensinando e zelando pelo rebanho de Cristo. Hebreus 13:17. É necessário conduzir os discípulos no caminho de Cristo. Paulo diz que sem amor nada mais importa. 1 Coríntios 13. O perigo da ausência do amor é a presença da indiferença. Quando o pseudo-discipulador não exerce o discipulado pastoral no amor, esse comete erros e jamais pode ser um verdadeiro discípulo.
discípulo de Cristo. A gente tem que tomar muito cuidado com a ausência do amor. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. Eu quero deixar um recado para você. O amor de muitos, o seu não pode esfriar, porque o seu está firmado em Cristo Jesus. Por isso, esse amor não pode esfriar. Vamos para o próximo tópico. Tópico 3.2. Perdoar por amor. Uma grande demonstração de amor é o perdão. Jesus exercia o amor e misericórdia para com os pecadores e marginalizados, mas não tolerava a hipocrisia dos religiosos e arrogantes de sua época. Mateus 12:34, que vai dizer, deixa eu pegar aqui, raça de víbora, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Nós temos que tomar muito cuidado com o que está dentro do nosso coração, porque o que está dentro do nosso coração é o que vai sair da nossa boca. E isso é um perigo. Nós precisamos refletir: o que eu estou dizendo está vindo do trono de Deus ou do meu coração pecaminoso. Então, eu tenho que tirar todo esse pecado, pedir perdão ao Senhor, ser liberto do pecado, para que eu possa ter um coração segundo o coração de Cristo. É interessante que Jesus andava no meio das prostitutas, andava no meio dos adúlteros, dos cobradores de impostos e etc. E aí muitos justificam dizendo: então Cristo hoje estaria no meio de prostitutas, pecadores e etc. Sim, mas eles não permaneceriam no pecado. Então, se Cristo viesse hoje, ficaria sim, pregaria no meio dos pecadores, mas esse não permaneceria no pecado. E é isso que nós temos que ter a noção e a consciência. O teólogo Lewis B. Sweet diz: você saberá que o perdão começou quando se lembrar daquele que o feriram e sentir o poder de desejar-lhe o bem. Exercite isso. Aqueles que já te caluniaram, aqueles que já te afrontaram, aqueles que já te derrubaram, chegou a hora de você orar por ele. E a melhor forma de amar alguém é orar por ela. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Então, quando você ora por alguém que te feriu, te caluniou, você está exercitando o amor. Mas, pastor, eu não consigo. Começa simples. Começa assim. É interessante que Deus conhece o nosso interior. Como foi falado, a boca fala do que o coração está cheio. Só que eu tenho um ódio por essa pessoa. Então, Senhor, tira esse ódio. Senhor, desejo tudo de bom para essa pessoa. O Senhor sabe que está saindo da boca para fora, mas envia o teu Espírito Santo para me convencer que eu estou errado, porque eu sei que eu estou errado. Me ajuda, Pai. E assim, nós vamos exercitar o perdão. Amém? Tópico 3.3. Entregando-se por amor. O pastor deve proteger as suas ovelhas, arriscando-se por elas. Ir atrás da perdida. Lucas 15, do 4 ao 7. Deus chamou os pastores segundo o seu coração. Jeremias 3,15. Para amar o rebanho de Cristo como ele amou. Devemos ser homens de genuína humildade, mansos e humildes de coração. Precisamos entender que um homem cheio do amor de Deus vai sim dar a vida pelas suas ovelhas. Ele vai buscar aqueles que estão perdidos. E isso nós precisamos entender, que o pastor não é somente o pastor dirigente ou os pastores auxiliares. Você é um pastor no seu trabalho, você é um pastor na sua casa, você é um pastor nos seus amigos. É engraçado que às vezes a gente tem amigos que nos aconselham e não são pastores, mas são homens de Deus. E às vezes a gente tem pessoas do nosso lado que precisa do nosso aconselhamento pastoral. Com uma simples palavra: Jesus te ama. Jesus pode te libertar desse pecado. Amém? Eu ensinei que o discipulador que ama conduz o rebanho de Deus em amor, manifestando atitudes de amor, como perdão e entregando-se pelas ovelhas, a exemplo de Cristo Jesus. A você que está com essa tarefa árdua de discipular as pessoas, os amigos, irmãos, não é uma tarefa fácil ser discipulador, mas eu peço ao Espírito Santo que venha te orientar para que você lidere, discipule por amor às almas, por amor a Cristo Jesus, nosso Senhor. Conclusão: quando alguém ama a igreja, ele não apenas prega um amor, mas vive e manifesta esse sentimento com atitudes que o próprio Deus manifestou aos homens, como perdão, misericórdia, benevolência. O verdadeiro poder de um cristão está em imitar Jesus.
a fonte e o modelo do perfeito amor de Deus. Amém? Que o Senhor possa falar no teu coração. E não esqueça de frequentar a sua escola bíblica dominical. É porque é lá que você vai tirar suas dúvidas, conversar com seus professores e ter comunhão um com os outros. E praticar o mais importante, o amor. Paz.